Irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos ler nesta manhã um versículo, um só, que se encontra na primeira epístola de João, lá perto do livro do Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 6. Primeira epístola de João é lá próximo ao livro do Apocalipse, ali logo depois de Pedro. Primeira epístola, capítulo 2 e versículo 6. Só ele. João faz uma afirmativa que deve nos nortear por onde quer que formos. É uma afirmativa que deve ser seguida todos os dias das nossas vidas para que façamos uma reflexão sobre isso. João diz, capítulo 2 de João, epístola de João, capítulo 2, versículo 6. João afirma: aquele que diz que está nele quem? Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo Jesus, deve andar como Cristo Jesus andou. E aí agora nós temos uma discrepância absurda. Jesus foi humilde, foi simples, foi sincero. Jesus se preocupava tão somente em agradar ao Pai e atender às almas famintas, ovelhas desgarradas espiritualmente falando. Jesus se despojou de toda a sua glória. Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. E hoje nós temos uma multidão de pessoas querendo ser servidos. Se sentam nos tronos para ser bajulados por aqueles que almejam crescer naquele ministério. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós seríamos servos, não senhor de ninguém. Lembro-me de um livro de um pastor da Igreja Batista. Eu não sei bem o título do livro, eu lembro da história, mas eu acredito que era Em Seus Passos que Faria Jesus. Mais ou menos isso, um livro de um pastor da Igreja Batista. Certa feita. Ele disse que, se eu não me engano, era meio-dia, alguém bateu na sua porta. Era um mendigo, estava inadequado, pois era um condomínio de luxo. E ele disse que naquele momento ele se sentiu envergonhado, disse: poxa, daqui a pouco as pessoas vão pensar que esse cara é meu parente. E despediu aquele mendigo com vergonha, não atendeu. Fora para a igreja, estava pregando à noite, eu não lembro bem se no mesmo dia, mas certo é que ele estava pregando à noite. Para a surpresa dele, aquele mendigo adentrou na igreja e assistiu àquele culto. E quando ele acabou de fazer todo o seu sermão, se levanta um homem no meio da igreja e pergunta: pastor, Jesus é isso mesmo que o senhor falou? E ele ratifica que sim. E ele diz: pastor, eu sou aquele homem que bati na sua porta pedindo um bocado de comida, mas o senhor não me deu. Ele fez questão de escrever. E disse que aquele homem estava com uma fome tão grande que ele desmaia dentro da igreja. E tinha médicos na igreja, os médicos atenderam aquele homem. E ele disse: não se faz necessário dizer que a igreja nunca mais foi a mesma. E ele recebeu, enviou, resolveu escrever um livro Em Seus Passos que Faria Jesus. O que é isso? Pastores, obreiros em geral. Jesus agiria com as pessoas menos favorecidas como vocês estão agindo? Jesus despediria alguém com fome, ele tendo pão para dar? Jesus deixaria alguém, as empresas de eletricidade, cortar a luz de alguém, as empresas de água cortar a água de alguém, tendo condições de resolver? Não basta dizer
Carregar essa Bíblia, meu irmão. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Deus sabe para quem eu estou falando, eu não sei. Glórias. Carregar essa Bíblia não diz nada. Os macumbeiros, nas mesas espíritas, tem uma Bíblia aberta. Carregar uma Bíblia não diz nada. João diz que a diferença do cristão verdadeiro é estar como ele está andando. João diz que aquele que diz, não basta dizer, tem que viver o que Cristo viveu, tem que se despojar, sair do seu carro importado. Enquanto as almas estão morrendo nos campos de Valada, precisando de alguém que leve a palavra de Deus, nem só a palavra de Deus, mas o pão, eu quero deixar aqui um exemplo que deve ser seguido por todo mundo. Tem um pastor de uma pequena cidade do estado da Paraíba, uma cidade de aproximadamente 4.000 habitantes. Uma igreja pequena, poucos membros, só algumas velhinhas aposentadas. E lá está o pastor José Fraterno Filho, desbravando aquela terra árida, seca, fazendo uma construção desproporcional aparentemente com a igreja, o tamanho que ele está fazendo, tudo é grandioso lá. E por último, ele tem um dia da semana que ele tem uma turma distribuindo o alimento para uma multidão de gente faminta naqueles torrões secos. Esse é o evangelho que Jesus quer. Jesus não quer o evangelho da vaidade, do carro importado, das pompas. Jesus não quer o evangelho dos semideuses. Jesus quer o evangelho da humildade. Paulo disse que adianta se a alma está com fome e você lê uma bela palavra. Paulo disse que isso não tem valor nenhum. Você quer construir castelos? Para quem morar nele? Jesus está voltando. Para quem morar? Quer construir uma fortuna para os herdeiros ficar brigando, enquanto a igreja de Cristo está precisando de você? Enquanto tem irmãos morrendo em vários países aí fora, inclusive da Ásia, na África, ou até mesmo ao teu lado tem gente passando fome. E você comprando coisas que nunca vai precisar na vida. Quer construir uma casa com 20 quartos, só usa um. Quer ter 2 carros na garagem, só usa um. Quer ir almoçar em restaurantes mais caros possível. E o teu vizinho tem um pão para tomar com café à noite. Você acha que você é crente? Sabendo que o teu vizinho está morrendo de fome. Está com fome, está com sede. Crianças desnutridas ao teu lado e você vendo isso. Você acha que você é crente? Mas eu quero ter uma empresa com 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. Que você tenha. Você quer construir um império? Construa. Mas lá em cima você pode ser um pobre, miserável, desgraçado. Pois você não está investindo no reino de Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus foi tão humilde que a sua mãe e seus irmãos um dia queriam prender. Marco escreve. Por isso que Jesus dá aquela resposta dura: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Marco diz que Jesus entrou numa casa desde de manhã e chegou à noite. Jesus não parou. Tinha gente com fome espiritual. Tinha gente aleijado, cegos, coxo. E Marco diz que Jesus atendeu a todas as pessoas. E alguém foi até a mãe Maria e seus irmãos, que Jesus teve mais quatro irmãos, homem mais. Jesus teve José, Tiago, João e Simão como irmão, não o João evangelista. Disseram: olha, Jesus entrou numa casa de manhã.
e até agora de noite não tem comida. A família disseram, ele está doido. Porque disseram assim, ele está fora de si. E saíram para prender Jesus. Jesus se preocupava em levar a palavra às almas famintas. É duro, mas é verdade. Nós temos uma igreja se preocupando apenas com o dízimo. Essa não é a igreja que Cristo escolheu. A igreja que Cristo escolheu se preocupa com a alma, visita, chora, acalenta, agasalha, conforta. A igreja que Cristo escolheu está no meio dessa, mas não é essa. O verdadeiro líder do Senhor não é o que está dirigindo a igreja. Porque muitos estão desviados. Muitos estão visando só dinheiro. São oficialmente líderes, mas já foram rejeitados como Cristo, como Saul. Muitos já foram rejeitados por Cristo como Saul, porque estão profanando o lugar santo, em vez de acalmar as almas aflitas e acatar. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Jesus se despojou de toda a sua glória, de toda a vaidade, para agradar ao Pai. Você quer agradar a Deus? Imite tão somente a Jesus Cristo. Ainda há esperança para você.